A gente vai dar início hoje a partir do capítulo 5. Na semana passada, a gente foi apresentado a Moisés, a gente teve o início da história dele, onde, sendo criado na corte do faraó, após matar aquele oficial egípcio, ele fugiu para a região de Midian. E agora ele, com 80 anos, teve o primeiro contato com Deus pessoalmente, e isso, Deus comissionou ele para ir até o faraó e anunciar que Deus quer que o povo dele, o povo hebreu, seja livre. E Moisés tenta de várias formas se esquivar da responsabilidade. Ele fala que ele não tem capacidade de falar, que Deus poderia escolher outra pessoa, mas Deus opera milagres diante dele, faz várias provas da mão ficar leprosa, do cajado virar serpente, e nomeia Arão como porta-voz dele. E agora a gente vai ver Moisés, depois de 40 anos escondido, voltando para o Egito. Então vamos iniciar a leitura do capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Depois disso aqui, significa que foi logo após aquele encontro de Moisés e Arão, que eles foram juntos para o Egito. E como Moisés havia sido criado na corte desde o desmame, ele sabia de toda a articulação política para conseguir uma audiência com o faraó. Ele sabia ali os trâmites de conseguir chegar até o faraó. E ao iniciar a frase, assim diz o Senhor, a mensagem de Moisés, ele se coloca na posição de profeta, um mero transmissor da mensagem de Deus. Ele vai transmitir, ele não vai inventar, ele vai transmitir literalmente o que Deus tem a falar ali. E aquele povo que era escravo, Deus chama de meu povo, mostrando como Deus escolhe os improváveis. E essa exigência da celebração sendo deserto se deve ao fato de que, se eles realizassem os sacrifícios que eram abominação para o povo egípcio lá nas terras do Egito, isso ia trazer um problema para eles, porque o Egito era um povo que idolatrava o gado, idolatrava as ovelhas, e então o povo hebreu não estava impossibilitado de fazer sacrifícios para Deus ali naquela terra onde eles não podiam sair. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então essa foi a primeira reação do faraó, perguntar que Deus era esse. O faraó era o representante dos deuses, ele que deveria, Deus deveria falar com ele, e não com Moisés. Um deus estrangeiro tentar mandar nas terras do faraó, que era uma personificação de um deus, isso era uma grande afronta para ele. Ele se sentia maior do que esse deus estrangeiro. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Então eles insistem que só estão comunicando o que Deus falou, não é nenhuma invenção deles, e eles temem que a desobediência pode trazer severos castigos. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho, e acrescentou: essa gente já não é numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? Então o faraó, como algumas pessoas da atualidade que criticam quem vai na igreja, disse: porque isso aí é falta de serviço de vocês, ficar pensando em oração, ficar pensando em igreja, ficar pensando em Deus, é porque está sobrando tempo. Foi o que ele pensou. E ele manda eles voltarem ao trabalho. A tradição judaica, o Midrash, aponta que o faraó temia que isso fosse o princípio de uma rebelião. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de juntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Então o faraó pensou que se eles têm tempo para pensar em orar, deve estar sobrando tempo. E no mesmo dia, ali depois dessa conversa, ele já tomou essa decisão. Por isso ele deixou o trabalho mais árduo. O processo de fabricação de tijolos, que envolvia uma liga de argila com palha para a argila não se separar, os egípcios antes forneciam material para eles, e a partir de agora eles teriam que juntar essa palha, juntar esse material e continuar suprindo a mesma cota diária de tijolos. A intenção era que eles não dessem conta do trabalho, já propositalmente. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não darei palha a vocês. Então a palavra aqui foi muito bem detalhada por Moisés, com assim diz o faraó. O faraó quis de uma forma imitar e até mesmo zombar de Deus, porque a mensagem que Moisés falou para ele foi assim diz o Senhor.
E agora ele disse, assim diz o faraó, então eu sou o Deus aqui. É isso que ele estava querendo dizer para o povo. O faraó queria medir forças com Deus nesse momento. E aqui a gente vê que está se iniciando realmente um confronto de deuses. O Deus verdadeiro contra o faraó que se considerava um Deus. Porque na crença do Egito Antigo, o Deus Horus, ele encarnava na pessoa do faraó. E quando esse faraó morria, ele passava a encarnar no seu sucessor. Então, o faraó, de fato, era considerado um avatar do Deus Horus no Egito. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que foi exigida a vocês quando tinham palha. Então, eles não estavam mais conseguindo cumprir a meta de trabalho produzido antes, e saíram catando palha por onde encontravam, restolho e tudo quanto é material que podiam substituir para tentar cumprir a meta. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que vocês não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então a gente vê que aqui foi criada uma hierarquia entre os escravos. Entre os escravos tinha os, digamos, encarregados, e esses hebreus capatazes eram castigados. Eles, pela baixa produção, eles apanhavam. A medida era impossível de ser cumprida de fato, e a intenção era do faraó mostrar quem manda, e espancando os capatazes ele ia desunir o povo, ia desunir os hebreus. Então os capatazes israelitas foram apelar ao faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Então eles foram reclamar com o faraó, que a pessoa estava oprimindo eles, e ainda se colocaram na posição de servos, porque oprime teus servos. Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos, e teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos, é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Então o plano não deu certo. O faraó não deu atenção e ainda repreendeu eles, chamou eles de preguiçosos. Ele queria, através do trabalho exaustivo, não permitir que eles tivessem tempo de louvar a Deus. É o que muitas vezes acontece com a gente. O cotidiano nosso, o trabalho, muitas vezes já vão tirando a palha, vão dando mais serviço para nós, e o que vai acontecendo? O tempo com Deus vai ficando escasso. O mundo, a sociedade o faraó do mundo vai diminuindo o nosso tempo. Ao sair da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Então, talvez Moisés e Arão, nesse momento, estivessem lá no corredor do palácio, esperando a audiência desses capatazes terminar para tentar ir lá apelar com o faraó de novo. Eles disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para nos matar. Então foi só as coisas piorarem que o fervor de louvar a Deus foi trocado por revolta. E toda a esperança pela libertação também foi esquecida nesse momento. A preocupação deles era só em agradar o faraó, não agradar a Deus. Moisés voltou-se ao faraó e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que eu dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado o teu povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então, diante de toda essa rejeição do povo, Moisés se voltou para Deus. Moisés sabia que mesmo sendo o faraó das ordens, Deus estava por trás de todas essas ações, e nada acontece contra a vontade dele, inclusive as coisas ruins. Mas tudo isso a gente sabe que é instrumento para um plano maior. Até aqui tudo bem? Vamos adiante no capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao Egito. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Então Moisés estava aflito porque as coisas não estavam dando certo, de fato. Mas Deus conforta ele, dizendo que Moisés vai testemunhar tudo que Deus vai fazer. Pela forte mão de Deus, o faraó vai se dobrar e vai libertar o povo. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhe a terra de Canaã.
terra onde viveram como estrangeiros. Então Deus lembra a Moisés quem ele é. Lembra que se revelou para os patriarcas como Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, mas ali para Moisés teve o privilégio de revelar o verdadeiro nome dele, o tetragrama, e que a situação toda foi guiada por ele desde o início, desde os patriarcas até esse momento. E lembrou ele também de toda a promessa da terra de Canaã. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm como escravos. E lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, e os resgatarei com braço forte e com meus poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E eu os farei entrar na terra, e com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E a daria a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então Deus encoraja Moisés e novamente declara que os israelitas vão ter o livramento deles. Eles são o povo de Deus, que Deus jurou de mão levantada que daria aquela terra que eles vão sair futuramente para que pertencesse a eles. Eles viveram, os patriarcas viveram como peregrinos naquela terra, mas essa geração seria a geração que tomaria aquela terra como definitiva. Eles eram o povo eleito de onde viria o Messias. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, Moisés repetiu o que Deus falou para ele, mas o povo continuou incrédulo por causa do sofrimento. E Moisés, aqui a gente vê que ele foi brando, ele não culpa o povo por essa incredulidade, porque ele sabia do sofrimento deles que acabou abalando a fé. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Então, como o povo não acreditou, era a hora de Moisés ir lá falar com o faraó. Deus mandou ele ir lá de novo. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade em falar. Então, se nem o povo acreditou nele, como é que o faraó ia levar Moisés a sério? E Moisés, novamente, usando aquela desculpa de que ele não é bom em falar, que ele é, em algumas traduções, incircunciso de lábio, esquecendo que Deus já tinha falado para ele que Arão seria o porta-voz dele. Mas o Senhor ordenou a Moisés que Arão, que disseste aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinha ordem para tirar do Egito os israelitas. Então Deus persiste para Moisés, cumpra a ordem. E a partir do próximo versículo, a gente vai se deparar com uma lista de genealogia. No meio da conversa aqui, Moisés resolveu botar uma genealogia, mas isso aqui tem bastante sentido. Depois a gente vai ver que faz muito sentido ele colocar, a partir do verso 14, uma lista de nomes. Esses foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Ezon, Carmi, e esses foram do clã de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esse não é o Saul que seria rei de Israel futuramente. Esses foram os clãs de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate, Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seu clã, foram Lebni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Iscar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali, Musi. Esses foram do clã de Levi, por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebed, que deu à luz a Arão e Moisés. Arão viveu 130 anos. Aqui já entrou a família de Moisés. Como eu tinha falado lá na semana passada, o pai de Moisés era casado com a tia. Os filhos de Iscar foram Corá, Neseg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elusafá e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e deu-lhe à luz Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasef. Esses foram os clãs coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Então, essa genealogia aqui, ela inicia com a lista dos filhos de Jacó, mas ela se bifurca na linhagem de Levi. E o objetivo disso aqui era mostrar que
Moisés era um legítimo hebreu, primeiramente, e também dá legitimidade à posição dele e do irmão dele, Arão, como o primeiro sacerdote, e Arão seria instituído sacerdote futuramente. Se não, e também a gente vê que se não houver omissão de nomes, se não foi pulado ninguém, essa lista for literal, Moisés e Arão eram bisnetos de Levi e trinetos de Jacó. E também a gente vê alguns nomes, apesar de alguns nomes a gente saber pouca coisa, aqui tem algumas pessoas que vão ter destaque futuramente, como, por exemplo, o Nadab e o Abiú, os dois filhos de Arão que vão morrer fulminados quando forem levar fogo estranho para o altar lá em Levítico 10. E também tem outro personagem aqui de destaque que é o Finéias, um sacerdote que é neto de Arão, que lá em Números 25 ele vai ter um destaque pelo zelo dele matando um israelita que levou para a tenda uma adoradora de Baal. Ele vai ver que aquele israelita levou uma idólatra para dentro da tenda e quando eles estavam lá coabitando, ele atravessou os dois com uma lança. Então, agora, a partir do verso 26. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tire os israelitas do Egito, organizando segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Então, aqui é dada uma ênfase de Deus ter falado no Egito, mostrando que Deus não é como os deuses pagãos, que eram deuses territoriais, presos a um limite geográfico, que na verdade a gente sabe que são demônios territoriais, mas isso é um assunto para outro estudo, não cabe a nós agora. Mas Deus é Senhor de todas as terras, ele não fala só em Jerusalém ou só dentro de um templo, ele fala em qualquer espaço geográfico do mundo. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade em falar? Então Moisés continua inseguro, ele esquece de quem é Deus e ele está pensando que convenceria o faraó com os recursos dele, com a retórica dele, não com o agir de Deus. Aqui a gente vê alguns detalhes interessantes nesse capítulo, que apesar da linhagem de Levi ser aquela que seria a mediadora do povo nessa geração, seria a linhagem sacerdotal, a gente vai ter futuramente um verdadeiro mediador, Jesus, que veio da linhagem de Judá. Isso também serve para mostrar que não seria uma linhagem humana, que viria o sacerdócio real, como dito lá em Hebreus 5, que Jesus é o sacerdote pela ordem de Melquisedeque, que não tem início nem fim. Até aqui tudo bem? Então vamos ao capítulo 7. Aqui a gente vai ver a continuidade dessa conversa de Deus com Moisés, e nesse capítulo também vai ser dado início ao verdadeiro combate do Deus verdadeiro com os falsos deuses do Egito, onde com cada uma das 10 pragas, Deus vai mostrar a soberania dele naquilo que cada deus egípcio representava. Vai ser meio que um combate de deuses, onde Deus vai a cada praga desmoralizar e mostrar que são falsos e impotentes aqueles deuses egípcios. O Senhor lhe respondeu: Dou a você a minha autoridade. Perante o faraó e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Então Deus novamente lembra a Moisés que a sua falta de habilidade de falar não é um obstáculo. Arão vai ser o porta-voz. E aqui a gente vê uma definição muito clara do que é o profeta, que está sendo ensinado ao longo desse estudo aqui de Êxodo. Alguém que transmite a voz de Deus, um porta-voz, e repete a mensagem dada por ele. Ele não inventa, ele transmite a mensagem dada por Deus literalmente. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. Embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo trarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Então Deus sempre deixa claro que o faraó vai resistir, e somente após o juízo de Deus é que ele vai ser convencido, provando que não é pelo mérito de Moisés e Arão que vai se convencer o faraó, mas só pelo poder de Deus. E aqui também não é uma questão de interferência no livre-arbítrio, esse endurecimento de Deus ter endurecido o coração do faraó, mas o fato de Deus conhecer verdadeiramente o coração dele e saber quais seriam as inclinações, quais seriam as reações do faraó diante do que estava por vir. Apesar da existência dele, o poder de Deus vai prevalecer no final. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. Então agora Moisés é convencido por Deus a ir novamente falar com o faraó.
Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Aqui a idade é mencionada para mostrar que eles já não eram pessoas imaturas, pessoas com algum delírio, eles eram pessoas maduras, já vividas, e Moisés não era mais aquele idealista que 40 anos atrás tentou resolver tudo com a força do braço, como fez matando aquele capataz egípcio. Ele aprendeu a lição e agora ele entendia que era a força de Deus que ia libertar o povo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a dentro do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Deus dá a instrução para caso o faraó exija uma prova do poder dele, porque segundo a crença pagã, os deuses territoriais, Deus não poderia agir naquela terra do deus egípcio, aquilo ali era jurisdição de outros deuses, então Deus não teria autoridade ali. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em uma serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito, que fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Aqui, certamente, a audiência ocorreu diante de várias pessoas da corte, testemunhando o que estava acontecendo, testemunhando aquele milagre. Lembrando que a serpente é um símbolo de poder no Egito, ela está sempre esculpida em cima da coroa do faraó, além da serpente também remeter ao animal da perdição lá do Jardim do Éden. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Eu já tinha lido aqui. Lá em 2 Timóteo 3,8 é dito que o nome desses dois feiticeiros era Janes e Jambres, o que é confirmado pelo Talmud judaico também. O Midrash diz que eles usaram feitiçaria demoníaca para imitar os sinais, o que de fato está ligado à magia. A gente sabe que muitas ordens esotéricas atuais elas carregam uma herança de misticismo egípcio, e é possível que esses magos também talvez tenham usado um truque onde eles de alguma forma hipnotizaram, adormeceram uma cobra e como aqueles faquires indianos fazem, e deixando ela esticada, simulando um cajado, para depois despertar ela e fingir que aquele cajado se transformou numa cobra. Mas também não é impossível que força do mal tenha sido executada para fazer esse feito miraculoso, como a gente lembra lá em Atos 8, que os apóstolos se depararam com o tal do Simão Mago, que supostamente praticava artes mágicas também, fazia milagres, fazia feitos fora do comum, mas não vinha de Deus aquilo. Isso prova que nem sempre os sinais e prodígios vêm de Deus. É necessário examinar se eles estão à luz das Escrituras, quando a gente vê um milagre. Se de alguma forma negarem ou contradizerem, eles não são de Deus. Cada um deles jogou no chão uma vara e essas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Isso mostra que não há truque humano ou feitiço das trevas que seja mais forte que o poder de Deus. O feitiço que eles fizeram não venceu aquela vara transformada em serpente que Arão colocou no chão. Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então, como o faraó viu que os magos dele também podiam fazer a mesma coisa, isso não abalou ele, não deu muita importância. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Então, a partir daqui, a gente só vai ver encontros de Moisés com o faraó fora do palácio. Possivelmente ele não quis mais deixar Moisés entrar lá, não atendeu mais Moisés no palácio. E aqui, a partir desse momento, vai ser dado início também às 10 pragas, onde cada uma delas tem o objetivo de confrontar e demonstrar a impotência de cada um dos deuses egípcios. Como a gente viu lá no capítulo 2, era comum também, a partir daqui a gente vê, os nobres se banharem no rio Nilo, isso era um ritual religioso. Então, Moisés, conhecedor de toda a cultura egípcia, sabia onde o faraó ia se encontrar naquela hora do dia, sabia a encruzilhada que ia encontrar ele. Diga-lhe o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Então, ferir o Nilo seria uma grande demonstração de poder de Deus, porque estava ferindo aquela que era a veia arterial do Egito, e também seria uma afronta direta à deusa Hapi, que é a deusa do Nilo, e Deus se apresenta como o Deus dos hebreus aqui, algo inadmissível para o faraó, um Deus de escravos, e lá querer afrontar o Deus dos reis, humilhando o arrogante faraó.
Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber suas águas. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome a vara e a estenda a mão sobre as águas do Nilo, dos rios, dos canais, dos açudes e todos os reservatórios, e elas transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até as vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Então, toda a água de todo o reservatório que foi tirada do Nilo, toda a água originada de lá do Nilo ia se transformar em sangue. Não importa onde ela tivesse, se ela tivesse numa vasilha, se ela tivesse num balde, num barril, não existia barril na época, mas num recipiente, ela ia se transformar em sangue. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e de seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Então, vai haver muitos efeitos colaterais por conta dessa primeira praga, podendo até mesmo gerar uma reação em cadeia para as pragas seguintes, segundo algumas teorias. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa, por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então, novamente, o Janes e o Jambres são chamados pelo faraó para tentar repetir o truque, e eles imitam a transformação de água em sangue. Eu só não entendo onde eles conseguiram a água que ainda não estava transformada em sangue para fazer isso. É curioso isso. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou-se a seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Então, novamente, vendo que os bruxos dele conseguiam fazer a mesma coisa, imitar os milagres, o faraó não deu atenção, não acreditou. Todos os egípcios cavaram buracos nas margens do Nilo para encontrar água potável, pois de água do rio não podiam mais beber. Então, a ênfase aqui é dada 3 vezes, mencionar que os egípcios foram afetados. É uma forma de que Moisés descrever que os hebreus que moravam lá na região de Gósen não foram afetados por essa primeira praga. A água de lá deles ainda era potável e Deus foi misericordioso, permitindo que os egípcios ainda cavassem poços para encontrar água. Lembrando que isso aqui é uma questão deles morarem naquela região de Gósen. A gente viu lá no final de Gênesis que José foi lá para o faraó, deu aquela instrução para os irmãos de que eles falaram que o faraó que eram criadores de rebanhos para que eles morassem naquela região. Deus, já sabendo o que ia acontecer, já botou o povo morar 400 anos antes em uma região que ficaria livre dessas pragas. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Então a água do Nilo ficou transformada em sangue por 7 dias. É interessante entender isso. Não foi durante todo aquele período de confronto do faraó com Deus que ela ficou transformada. Foram só 7 dias. Depois ela voltou ao normal. E os feiticeiros do faraó não conseguiram reverter isso. O faraó continua aqui com o coração endurecido. Até é interessante a gente ver isso, assim que, como sempre digo, toda a Bíblia aponta para Cristo. E com essa primeira praga, a gente vê o juízo de Deus transformando a água do Nilo em sangue. Mas séculos depois, Jesus vai transformar a água em vinho. E o vinho vai ser o memorial do sangue de Jesus derramado na cruz. A gente vê uma comunicação, um eco do que vai vir no futuro aqui. Até aqui, tudo certo, pessoal? Tudo certo. Continuar, ainda tem mais pragas por vir. Capítulo 8. O Senhor falou a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Então a mensagem de início, assim diz o Senhor, remete de volta o caráter profético, é a mensagem de Deus. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, elas subirão, entrarão em seu palácio, em seu quarto, e até na sua cama estarão também nas casas de seus conselheiros e do seu povo. Dentro dos seus fornos, de suas amassadeiras, as rãs subirão em você, em seus conselheiros e seu povo. Então, imagina o quão terrível isso deve ser para alguém que tem medo de sapo e rã. Uma rã dentro de casa já deve causar um terror para quem tem medo. Imagina a rã subindo no forno, na cama, em toda parte da casa. Alguém que tem medo de rã? Mas essa praga Não tem medo. é uma afronta direta à deusa Requete, que é uma deusa da fertilidade egípcia que tem cabeça de rã. E também dá para compreender, alguns pensam, que ela era uma consequência natural da primeira praga, uma vez que com água transformada em sangue,
as rãs iam fugir da água e invadir a cidade. Foi uma consequência, um impacto ambiental que fez essa migração desses animais para o centro urbano, saindo da água, que agora não era mais um habitat seguro para elas. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre o rio, sobre os canais, sobre os açudes, faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Nilo, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Então o texto mostra aqui que não mostra Moisés falando com o faraó, mas a gente vê que o faraó não cedeu. Houve uma conversa de Moisés com o faraó e ele não aceitou para que houvesse a convocação dessa segunda praga. Mas os magos fizeram a mesma coisa, por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E, novamente, os bruxos estão imitando a praga, mas a gente vê que se eles tivessem poder de verdade, eles não iam trazer mais rã para a cidade, que já estava acontecendo naturalmente. Eles iam repelir elas, se eles tivessem poder, eles iam combater e apagar a ação da praga que Deus está mandando para o Egito nesse momento. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Dessa vez o faraó parece se dobrar. Será que ele tinha medo de rã? O fato é que ele reconhece que Deus tem poder e pede que Moisés cesse a praga, prometendo permitir que o povo vá adorar no deserto. Moisés disse ao faraó: tu é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, e sobre apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será que tu dizes para que eu saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus? As rãs deixarão a ti e a tua casa, teus conselheiros e o teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Então, Moisés, para mostrar que é Deus quem controla essas pragas, ele, meio exibido, pede para que o faraó escolha a hora que é para a praga cessar. E Moisés confia realmente que Deus vai fazer isso. Ele dá a palavra dele, deixando o faraó escolher o horário. Ele confia tanto que Deus vai atender que ele permite que o faraó escolha o horário que vai acabar a praga. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviava sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram juntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Então, Moisés orou a Deus e Deus atendeu a oração. O nome de Deus estava sendo colocado em jogo aqui nesse momento. Moisés colocou Deus numa sinuca de bico. Se ele não fizesse, o faraó não teria como acreditar nunca, mas Deus não mandou as rãs embora. Ele fez com que elas morressem, deixando que o Egito inundado de rãs mortas e provando que realmente era a mão dele que estava fazendo tudo isso. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então, tendo acabado o problema, o faraó não cumpriu o que tinha prometido. Ele manteve os hebreus cativos. Isso até reflete o comportamento nosso, às vezes, que muitas vezes, quando o problema acaba, a gente esquece Deus, dá as costas para ele quando está tudo bem. E quando o problema volta, a gente clama a ele. Isso aí reflete muito essa ação do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Aqui não é mencionado, mas tudo indica que isso ocorreu após, mais uma vez, Moisés e Arão irem até o faraó e ele se negar a permitir o povo sair. É até interessante esse caso aqui, porque começou a surgir piolho do meio da areia, de toda a terra, e o Egito, aquele lugar cheio de areia, deveria ser muito piolho surgindo. Mas quando os magos tentaram fazer subir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Dessa vez os magos não conseguiram mais imitar o milagre. E o termo dedo de Deus é interpretado como uma ação divina de Deus, mostrando que mesmo o poder dele sendo o dedo sendo pequeno já era o suficiente para derrotar o Egito. Um dedo de Deus
derrotaria facilmente o poder dos magos, do faraó, dos deuses egípcios. Como dito lá por Paulo em 2 Timóteo 3:9, a insensatez dos magos ficou exposta aqui a máscara deles caiu, que eles não tinham poder nenhum nesse momento. E a praga dos piolhos, a gente vê também que ela é uma afronta direta ao deus egípcio Gep, que é o deus da terra. Ele não foi capaz de impedir que o domínio dele fosse o nascimento das pragas, provando que Deus tem o controle sobre o chão do Egito. E isso também a gente vê que não dobrou o coração do faraó, mesmo ele vendo que os magos não conseguiriam mais repetir os feitos a partir daqui. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me preste culto. Então, como a gente vê, era comum o faraó banhar-se no Nilo, e a essa altura as águas já tinham voltado ao normal, como eu tinha dito, já tinha se passado 7 dias. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você e seus conselheiros, o seu povo, a sua casa, a casa dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas aquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali para que você saiba que eu sou o Senhor e estou nessa terra. Farei distinção entre meu povo e o seu. Esse sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó, as casas de seus conselheiros e em todo o Egito. A terra foi arruinada pelas moscas. Então Deus anuncia que o povo dele não vai ser atingido por essa praga, vai ficar ileso. E o Midrash judaico aponta que Gósen estava miraculosamente protegida por uma barreira sobrenatural, as moscas não entravam ali. E a explicação também geográfica que livrou os hebreus das pragas, além do fato de que, com aquela tese de que a primeira praga, o primeiro milagre de Deus fazendo a água virar sangue desencadeou nos outros, com as rãs mortas e atrair moscas para em volta daquele monte de rã morta por toda a cidade, o que poderia justificar essa praga, não tirando o mérito da primeira praga, que seria a água virar sangue. E também aqui é uma afronta direta ao deus egípcio Kepri, que é o deus da renovação e da criação, com cabeça de escaravelho, com a cabeça de inseto. Tem uma pergunta? Só essa praga das moscas que não pegou o povo hebreu ou as outras pegaram? Os egípcios e os hebreus? Aqui a gente consegue compreender, essa é a primeira que fala diretamente, mas intrinsecamente a gente entende que as outras também não atingiram o povo hebreu, até pela questão geográfica de onde eles se encontravam. Eles não estavam ali no centro urbano, na margem do Nilo, onde ocorreu todo o epicentro dessas pragas. Eles só iam trabalhar na terra dos egípcios, mas moravam mais afastados, assim. Sim, eles moravam, digamos que em outro bairro, era quem mora num bairro afastado, no interior, e vai trabalhar no centro, digamos. Entendi. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vocês vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Aqui, com tanta mosca zunindo na cabeça dele, deve ter ficado insuportável. Então, ele mandou chamar Moisés. Moisés não precisou ir até ele mandou chamar. Talvez ele não aguentava mais o barulho de tanta mosca no ouvido. A gente quer dormir, às vezes uma só já incomoda, um pernilongo, imagina um enxame. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifício que lhes pareça sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Talvez a ideia do faraó fosse proporcionar uma armadilha, de fato, para Moisés e os hebreus, que se eles matassem bois ou ovelhas à vista dos egípcios, que eram animais sagrados, eles seriam condenados à morte. Faremos 3 dias de viagem ao deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Então, 3 dias de viagem seria a distância a pé do Egito até o Monte Sinai. E, como dito no fim do versículo, as instruções de Deus devem ser seguidas à risca, não existe meia obediência, ou obediência total ou nenhuma a Deus. Disse Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Então, a oração do Faraó não era por submeter a Deus, mas para se livrar das pragas. Como aquela pessoa que vê a gente na igreja e pede para a gente orar por ela, mas ela não faz nada, não acredita. É uma coisa só da boca para fora. Ela sabe que existe mal vindo
na direção dela, mas ela não se esforça em nada para tirar aquele mal. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e o teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó, orou ao Senhor, e o Senhor atendeu ao seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo, e não restou uma só mosca. Então, imagina só, o zumbido insuportável que estava no Egito inteiro e parou imediatamente. Na hora que Moisés orou, parou o silêncio. Mas também, dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Outra vez, o ímpio que estava clamando a Deus na hora da dificuldade, a hora que o problema passou, esqueceu de Deus novamente. Quem não é assim? A gente vê isso acontecer com muita frequência. E, assim, esse foi o capítulo 8. A lição geral que a gente tem, assim, a partir desse capítulo, que Deus é soberano em toda a criação. Deus é o único e os demais deuses são criações humanas, impotentes diante do poder dele. A gente vê que nenhum evento aqui é aleatório. Tudo está conectado pelos fios invisíveis de Deus para conduzir o rumo da história. E também a gente viu o paradoxo que há entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus, onde Deus endurece o coração do faraó, mas mesmo assim, em livre agência, o faraó não permite que o povo saia por decisão própria dele. E é um paradoxo que a gente tem aqui entre esse livre-arbítrio e a soberania e a onipotência de Deus. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então, estamos encerrando o estudo de hoje. Antes de encerrar, eu queria fazer uma leitura do Salmo 46, 10 e 11 para nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos estará conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Então, obrigado pela participação de todo mundo. Semana que vem a gente continua, temos mais 6 pragas ainda para enfrentar aqui junto com o faraó. Obrigado, até semana que vem. Obrigado, Deus abençoe a obrigado. todos. Obrigado, Valeu, obrigado. Marquinhos. Até semana que Valeu, vem. Obrigada. Marquinhos. Valeu, até semana que vem. Uma boa Até noite a semana todos. que vem. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.